Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro, eu sou pianista, cantora e educadora musical, especialista em iniciação e desenvolvimento musical. E nós estamos aqui em mais uma aula de papo musical, porque é aqui que a gente bate um papo, literalmente, a gente conversa sobre tudo que está ao redor da nossa habilidade musical, desse universo tão rico que é construir a habilidade musical, não é? Para que de fato nós cresçamos e nos tornemos capazes de aprender músicas mais avançadas, 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que a gente toque. Por isso, de novo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque o tema que eu escolhi aqui, que eu selecionei para essa nossa conversa, vai ajudar você que está começando na música, que está com essa sensação de estar perdido, perdida, porque você descobre a imensidão desse universo, né? A gente começa a fazer a aula, de repente você vê que é muita coisa para aprender, que a gente às vezes nem fazia ideia, né, da quantidade de caminhada que tem aí, né, e de assuntos e de coisas que a gente tem que dominar. Então você se percebe mais perdido do que segue no meio de tiroteio, né, não sabe o que fazer para dar conta de tudo. Enfim, então essa aula vai te socorrer se você tá nesse momento assim, com essa angústia, com essa sensação, tá bom? Eu espero que esse bate-papo seja gostoso, seja agradável, te ajude a refletir e te traga decisões assim de como agir, de como se comportar e de como se acalmar para conquistar uma caminhada passo a passo, nada da noite para o dia, mas tudo com direção, com foco e de fato que você consiga depois se sentir feliz tocando o teu instrumento, tá bom? Então, vamos lá! Seguinte, quem tá só começando na música, Daiane, precisa saber o quê? Qual é o foco que quem está ali trilhando, que está no começo da sua jornada, precisa ter? O que precisa buscar? A gente tem sempre que ter a ideia de que nós precisamos reduzir as nossas ansiedades, não é? Porque quando a gente está começando a aprender algo, a gente já quer fazer de tudo, né? A gente vê as pessoas tocando, sendo boas naquilo, nós admiramos isso, a gente quer chegar lá logo. Então a gente quer beber de todas as fontes possíveis e quer aprender o quanto antes o máximo de coisa que a gente der conta de aprender. Mas na verdade, precisamos ter um foco, uma caminhada mais passo a passo. Então, quando você está começando, você tem que ter ideia de que 3 pontos têm que ser trabalhados. Esses 3 pontos têm que estar alinhados na tua mente, no teu dia a dia de estudo, no teu foco de aprendizado instrumental, de aprendizado musical, na hora que você está sentando para estudar aquela música. Que pontos são esses? O primeiro ponto, você tem que aprender a diferenciar as alturas musicais. Diferenciar as alturas musicais significa prestar atenção no que é um som afinado. Se eu estou fazendo um som afinado ou não, como que eu tenho que fazer para melhorar, o que é esse som afinado, qual é a característica que meu ouvido tem que perceber para qualificar ele, classificar ele como um som afinado, para que em casa eu possa buscar alcançar sempre esse som, cada vez refinar mais o meu som. Outra coisa que está envolvido quando eu estou pensando em prestar atenção ali, em diferenciar as alturas musicais. Eu tenho que prestar atenção na direção desses sons. Eu tenho que perceber se eu estou fazendo notas mais agudas ou mais graves. Eu vou refinando, porque assim eu consigo saber se eu estou produzindo o som que eu deveria estar produzindo, se está correta as notas que eu estou tocando. Então, quando eu aprendo a ler as notas, eu também preciso aprender a prestar atenção no som que elas estão produzindo. Quando eu vou dessa nota para cá, tá ficando mais grave, tá ficando mais agudo, tá ficando mais grave. Como que esses sons vão se sucedendo? Meu ouvido tem que estar ligado nesses sons que se chegam. Tudo é informação, é memória que se cria, é um padrão melódico que eu vou internalizando, mas eu tenho que estar focado nisso, então eu tenho que prestar atenção no som. Não só em ler essa nota, não só em diferenciar de forma visual as alturas musicais, mas auditiva. O segundo ponto que eu tenho que ter ali como foco é de conseguir conquistar a firmeza de ritmo. Então, esse elemento do ritmo, que é base para a gente conquistar organização, sentido musical, ele precisa ser algo que a gente busca, que a gente treina. Ritmo não é nato. Ai, Dani, mas eu nasci completamente sem ritmo. Todo mundo nasce sem ritmo. Mas aí o estímulo, o ambiente musical, a forma como você vai vivenciando isso dentro da sala de aula, dentro da sua família, as coisas que a sua família escuta, como você vai sendo estimulado a dançar ou não, enfim, ritmo vai sendo algo que vai sendo despertado, ainda de que maneira inconsciente quando é num ambiente familiar, né? E dentro da sala de aula é de maneira bem consciente, especialmente dentro da sala de aula de música, né?
Então, para você conseguir conquistar firmeza de ritmo, existe um trabalho que você tem que fazer ali de estudar com o metrônomo, especialmente quando eu quero ter um pulso regular, porque a gente primeiro precisa aprender a ter pulso, né? Que é esse sentido aqui de ter uma batida. Depois, essa batida que fica soando internamente, ela tem que ficar regular, não pode ficar mais rápida ou mais devagar. Então, nós temos que buscar tocar nesse ritmo correto. Aliás, tocar no ritmo correto é algo que a gente tem que buscar desde quando nós estamos treinando lento. Porque quando a gente está começando, a gente tem que treinar devagar. E esse devagar é para que a gente possa refinar a sonoridade, prestar atenção se está afinado, prestar atenção na técnica correta, no movimento que eu tenho que fazer ali para tirar o melhor som possível do instrumento. Então eu toco devagar para poder me concentrar nisso. E desde que eu estou tocando devagar, eu tenho que manter a leitura do ritmo correta. E para isso acontecer, para essa leitura correta do ritmo acontecer, eu preciso entender como que esse ritmo vem grafado. E não adianta eu pensar em valor de tempo, eu tenho que pensar em células rítmicas, eu tenho que pensar numa estrutura ali onde eu olho uma grafia e essa grafia traz para mim uma resposta motora, uma resposta sonora, uma resposta de divisão do pulso. Então isso traz quando a gente começa a entender as células rítmicas. Portanto, esse é o segundo ponto, eu preciso buscar essa firmeza da consciência rítmica, junto com aprender a diferenciar as alturas musicais, não só na parte escrita delas, não só na grafia, não saber só o nome das notas, mas prestar atenção no som dessas notas. Isso se alia ao terceiro aspecto que eu tenho que ter ali firme comigo, que é aprender a tirar o melhor som do instrumento. Para eu aprender a tirar o melhor som do meu instrumento, aprender a dominar o meu instrumento, eu preciso estar muito concentrado e observando a técnica correta, os movimentos corporais, posturais, as dissociações musculares, as coordenações motoras, que eu preciso estar prestando atenção ali para que eu realmente consiga otimizar a resposta motora, para que a minha mão consiga, não só minha mão, né? O meu corpo como um todo que está envolvido no processo de produzir o som, meu lábio, meu diafragma, todo o meu corpo, meu pulso, meu punho, todo o meu corpo precisa estar conectado e eu preciso entender, eu preciso começar a ficar consciente dessa entrega muscular, desse envolvimento motor muscular para que eu realmente tire o melhor som do meu instrumento. Então eu tenho que fazer exercícios motores, exercícios repetitivos, para que cada vez eu tenha que pensar menos nisso. No começo eu tenho que estar muito focado, prestando muita atenção na questão do corpo, da técnica mesmo necessária para o meu instrumento, para que eu consiga coordenar tudo que é necessário para tirar um bom som nele. Ou seja, esses três elementos, né, ter uma firmeza rítmica, um bom ritmo, conseguir diferenciar as alturas musicais e ainda aprender a tirar o melhor som possível prestando atenção na técnica, são elementos que andam juntos. Não dá para a gente pensar em um e deixar o outro de lado. Quando nós estamos começando a aprender e a estudar música, nós devemos pensar nos três de forma conectada o tempo todo, porque um impacta no outro, um afeta, um altera o resultado do outro. Se você mantém a concentração nesses três elementos sempre que você está estudando, você vai ver que a constância do teu estudo vai trazer essa automatização. Você já vai sair do seu nível de iniciante na música. Você vai começar a perceber o resultado aparecer, um resultado que tem firmeza, que começa a ficar agradável, a música fica bonita. Então é um processo de conquista desses três elementos, né? Da consciência, da coordenação, da simultaneidade. Você se preocupar com os três ao mesmo tempo. E como você faz isso? Quando você está estudando, em casa, na hora que você está estudando o teu instrumento, eu tenho que ficar pensando nessas três coisas. Eu não posso me desligar do ritmo para poder pensar se eu estou afinada. Também não posso parar de prestar atenção na técnica do meu instrumento para poder prestar atenção no ritmo. Aí eu toco o ritmo certo, mas como eu não prestei atenção na técnica, o som saiu ruim. Então eu não estou prestando atenção na qualidade do som, não estou percebendo a diferença entre as notas. São coisas que tem que andar junto. Você tem que estar o tempo todo prestando atenção nesses três elementos na hora que você está tocando. Ah, Dani, mas eu não consigo prestar atenção nos três ao mesmo tempo, porque meu cérebro consegue focar só em um. Isso é um fato. O cérebro presta atenção só em um, mas eu quero dizer que você tem que avaliar esses três. Então se grava, avalia a sua performance na hora que você vai escutar a gravação. Veja como você coordenou esses três. Ai, eu escutei minha gravação, não tá tão bom não. Então agora eu vou estudar de novo buscando melhorar a afinação. Mas para melhorar a afinação eu não posso esquecer a automatização que eu já tive no ritmo e na técnica do instrumento.
uma preocupação se soma às outras, de forma que as três andem juntas e com o passar dos dias elas se automatizem. E aí você vai começar a sair dessa fase de iniciante na música, você vai começar a caminhar para o nível intermediário. Ah, ok, Daiane, tá fazendo sentido isso pra mim. Faz sentido, não faz? É totalmente racional. Talvez ninguém nunca tinha falado isso pra você, mas esse foco de condução, da forma como você tá buscando construir ali, entender a caminhada na música desde o começo, é um foco decisivo para que você não patine, né? Para que você não perca tempo, para que você não descubra isso sozinho lá na frente, depois de tanto tentar e bater a cabeça. Faz sentido? Escreve aí pra mim se você concorda com isso, se você já tinha percebido isso, se te orientaram sobre isso, como que foi essa questão pra você? Esse ponto de vista que você viu agora, né? Como que isso tá impactando aí a sua forma de refletir, a tua condução, os teus estudos diários? Quero saber, tá bom? Ah, Daiane, mas quem tá começando na música não precisa aprender, então, teoria? Ou um outro questionamento que vem assim na cabeça, né? Será que seria melhor aprender mais pela prática do que ter tanta teoria? Porque se começar a estudar muita teoria logo no começo, perde o foco, abre muito leque, e isso pode atrapalhar, pode confundir o processo lá de construir a base do instrumento, os primeiros repertórios. Será que é melhor uma coisa ter mais calma do que a outra? Bom, essas reflexões, elas são pertinentes e tem a sua lógica, mas eu sempre digo, calma, nem 8 nem 80, tudo tem o seu momento certo, tá bom? A gente não pode também atropelar as coisas. Tudo na música tem uma hora correta de ser aprendida e além da hora correta tem a forma correta, né? A abordagem mais interessante ou menos interessante, aquela que é mais musical ou menos. Então assim, o aprofundamento teórico, ele é de extrema importância, isso a gente não precisa questionar. Porque se você não aprofunda teoricamente, você não vai entender sobre a música. Você vai entender sobre aquela música que você está tocando no seu instrumento. Mas aquela música não é música como arte, como linguagem musical. Então isso é fato. Mas a teoria, ela não deve anteceder a prática. Sabe, ficar estudando teoria e muito menos andar sozinho. Ficar estudando teoria como um conceito, assim, não. Entendimento teórico, aprofundamento teórico deve andar no mínimo em paralelo com a tua construção prática, porque o contrário não faz sentido. A teoria ela veio para consubstanciar a prática, ela veio para fortalecer, para melhorar o que você está tirando do som ali do teu instrumento. Teoria pela teoria não serve para nada. O que adianta você saber que uma figura vale tantos tempos? Não adianta saber, é a sua mão que tem que reproduzir isso, tem que saber fazer essa duração de tantos tempos, é a sua mão, é o seu corpo, é o seu ouvido interno musical que está sendo desenvolvido, que tem que saber o que é durar 4 tempos. Aí ele vai saber que é 1, 2, 3, 4. Ah, então ele sentiu 4 pulsos, então ele já fez uma organização de ritmo aqui consistente. Ah, então tá vendo? O entendimento teórico ele tem que ser vivenciado, ele tem que criar conexões internas, tem que ter significado motor, é um padrão interno. E isso tem que ficar muito claro. Ah, Dani, mas então o que é necessário, assim, realmente aprender em termos de conteúdos teóricos lá no começo, quando eu tô começando? Qual é a caminhada, qual é a trilha, o que é realmente necessário? Você tem que pensar em termos de camadas musicais, porque nós temos diferentes camadas na música, camadas de informações musicais. Então, se você fosse organizar de uma forma mais didática, assim, para essa aquisição desse conhecimento teórico inicial, na questão da camada melódica, você precisa buscar, sim, conhecer o nome das notas, dos acordes. Lembrando que são 12 notas que nós temos no nosso sistema e não 7, hein? Porque existem as notas alteradas, as notas cromáticas, não é? Então você tem que conhecer o nome dessas notas, desses acordes, a grafia deles, como eles são representados lá na partitura, nas cifras, nas escalas. Você tem que conhecer isso, você tem que buscar entender sobre isso, ok? Depois, na camada rítmica, por exemplo, você tem que conhecer como que essas notas são representadas ritmicamente. Ritmicamente é bom, né? Como que elas se escrevem, como que eu coloco um ritmo, como que eu organizo o ritmo para essas notas, como que elas se apresentam em células rítmicas,
que segue uma proporção matemática, como que isso está estabelecido dentro de uma organização em compassos. E o que esses compassos trazem de orientação para a leitura de uma partitura. Eu preciso conhecer esses assuntos. Depois, juntando e estendendo isso para os elementos da camada harmônica, eu preciso começar a entender a formação desses acordes, sabe? Porque essas notas que eu aprendi, que estão lá registradas, que tem um ritmo, elas se combinam, elas aparecem combinadas. E quando elas estão combinadas umas com as outras, elas formam os acordes. Então eu preciso entender essa lógica de formação dos acordes, dos seus intervalos, das dissonâncias que aparecem nele e como que isso está inserido dentro de um sistema de organização da composição musical, da música, de criar uma música por meio de uma tonalidade, por meio do campo harmônico. Então são assuntos que eu vou aprendendo, um vai puxando, um vai levando para o outro. E ainda, dentro da camada da musicalidade, eu tenho que ter acesso ao entendimento de como a expressividade, o som que eu estou fazendo, a interpretação que eu estou fazendo, ela vem registrada ali por meio de variações de dinâmica, variação de andamento. Então eu preciso conhecer isso. Mas eu não posso parar de forma alguma no conhecimento disso. Eu preciso ter uma vivência disso, porque apenas se eu souber a notação, a simbologia, a grafia, o conceito teórico e a minha mão, o meu corpo não tem uma resposta motora interna, uma resposta corporal, uma movimentação para aquela grafia, para aquele conceito, não adianta em termos de construção e de avanço instrumental, domínio da técnica instrumental e muito menos da habilidade musical, ok? Então isso tem que ficar muito claro para você. Curtiu? Tem um norte aí, eu dei um norte. Então, se eu fosse você, eu parava essa aula, voltava e anotava esse norte para você saber como seguir, como ir buscando. Lembrando que as coisas são gradativas na música, né? Você não vai conseguir conquistar esse aprendizado e essa vivência desse aprendizado da noite para o dia. Nem tenta fazer isso, porque a única coisa que você vai alcançar é frustração e superficialidade. Não vai dar tempo do seu corpo se aprofundar. Mas se você curtiu, já parou e tomou nota de tudo isso, marca o nome de um colega seu, de um amigo, de uma amiga, de um primo, de alguém da sua banda, da orquestra que toca com você, da igreja, de alguém que você fala, poxa, acho que ele devia anotar isso aqui também. Então para agora, marca o nome desse colega, põe o arroba do nome dele aí nos comentários, põe o número a minutagem dessa aula, fala, ó, assiste aqui, ó, nesse minuto tal, 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 pega essas dicas, escreve aí para ele, deixa para ele esse cuidado, porque isso vai ser um carinho, um presente que você está entregando para ele, né? É um carinho mesmo assim, de uma coisa que você acha que vai ser uma orientação. Faz isso, ajude as pessoas a crescerem musicalmente, tá bom? Agora é o seguinte, a partitura, ela é muito importante, mas ela não é tudo na música, não é mesmo? A partitura, ela faz parte do código de registro do som. Nós fazemos música, nós estamos aprendendo música, a gente produz sons musicais, a gente aprende a coordenar esses sons. E aprender a registrar eles é parte do processo. É que nem aprender a escrever, ok? É muito importante, mas não é tudo, porque a gente tem que prestar atenção nesse som. Nós estamos trabalhando com sons, com música, então assim, a gente tem que ter a clareza de que precisamos, ao longo do nosso processo de desenvolvimento musical, aprender a sensibilizar o ouvido musical. O ouvido musical é aquele que começa sendo capaz de identificar timbres, presta atenção no som de um instrumento, reconhece o som do instrumento no meio de toda aquela banda, começa a reconhecer notas, as notas que ele está tocando, começa a reconhecer os intervalos, os acordes, presta atenção no ritmo que eles estão fazendo. Ou seja, é algo que a gente vai treinando. Não é de uma hora para outra. Então, você tem sempre que buscar conhecer os símbolos, sim, que você está estudando, né, da música, como que registra isso na partitura. Temos que ser curiosos, mas, além disso, a gente tem também que colocar o ouvido em ação, porque aquele símbolo, aquela grafia, ela está expressando um resultado sonoro. Então, na hora que você escuta uma música, seria legal que você, por exemplo, pegasse a partitura dessa música, ou a cifra dessa música, aquela forma de registro que você usa aí no teu aprendizado de repertório.
Algumas pessoas usam apenas cifras, outras usam partituras para aprender. Pega esse teu registro, vai escutar a música, faz um mapeamento ali dos elementos que estão ali naquela partitura que você está aprendendo a reconhecer. Olha, nessa partitura teve esse compasso aqui, isso é novo. Ah, nessa partitura tá nessa escala aqui. Nossa, essa partitura teve ornamentos. Não, nessa partitura aqui tem uma célula rítmica diferente. Nossa, essa partitura aqui tem um monte de sinal de dinâmica. Nossa, tem um monte de articulação. Sabe aqueles símbolos que você está estudando, que fazem parte do entendimento da grafia da partitura, do campo da teoria e tal? Mapeia eles ali, pega a tua cifra, mapeia ali o campo harmônico que está sendo usado, a tonalidade, vai escutar a gravação olhando para esse teu mapeamento, para que você perceba qual é a relação daquilo com o som que está saindo, para que você comece a criar essas imagens mentais internas, para que você preste atenção que todo aquele registro nada mais é que uma tentativa de grafar o que está sendo, o que soa. E é isso que você também tem que buscar, prestar atenção. O que está soando, como aquilo soa, como que aquilo é. Porque às vezes a gente faz o processo inverso, a gente só olha a escrita e já quer produzir o som. Mas a gente não tem uma imagem mental daquele som a partir da escrita. Tem que buscar ter. E como que vai ter? Com uma educação musical que coloca o teu ouvido como um papel ativo ali, onde você também vai construindo de forma gradativa, aos poucos, né? A capacidade de ver uma escrita e ter referências internas daquilo ali. E um dos exercícios para conseguir isso é você, por exemplo, escutar a música analisando o que você tem na sua frente. Então, se você está tocando por cifras, por exemplo, começa a perceber ali o ritmo harmônico, que hora que trocou de acorde. Você fala, ah, trocou de acorde aqui. Ah, não trocou de acorde aqui não, porque às vezes a cifra está fora de ordem, né? Tem um acorde ali que não é naquela hora que entrou, é na outra palavra. Você fala, ah, entrou agora, eu percebi. Então você está percebendo o ritmo harmônico, que hora que os acordes se trocam. Você começa a perceber a batida que está sendo feita, o acompanhamento da levada rítmica daquele gênero, né? A levada do pop rock, como aquela levada está envolvida junto com os acordes que você está fazendo. Então, exercita a conexão entre um registro e o som que ele representa. Porque a partitura é muito importante, mas ela não é tudo. E a gente não pode deixar o ouvido de lado ao longo do nosso processo de crescimento na música. Lembra disso, tá? E deixa seu like agora, porque essa dica é muito importante. E quando eu era aluna, não ensinavam dessa forma. Eu me tornei uma excelente leitora de partitura, mas eu não ouvia nada, não tirava nada de ouvido. E não conseguia, se a partitura caísse da minha frente, se batesse um vento e levasse a partitura embora, nem conseguia continuar tocando a música, porque não tinha nem memória de como aquilo soaria, de como pesquisar aquelas notas, não conseguia fazer nada. Porque eu não tinha o processo inverso, não fui treinada para esse processo inverso. Hoje eu tenho. Então isso é uma prova de que o ouvido musical ele é desenvolvido, ele é treinado. E é isso que eu tô falando. Então anota isso e dá o seu like já nessa aula. Você fala, nossa, isso tá legal. Já dá o seu like aí, já deixa sua curtida aí sobre esse assunto, tá bom? Olha, não adianta você apenas treinar todo dia. Sabe por quê? Quando a gente estuda todo dia, que é nada mais é do que a nossa obrigação, não é? Estudar todo dia. A gente sabe que quando a gente está começando a aprender o instrumento, tem que praticar diariamente, porque a gente precisa não esquecer o que a gente está treinando em termos de coordenações musculares. Se a gente treina bastante um dia, o nosso dedo aprende a nos obedecer, daí a gente fica 4 dias sem tocar, vai lá no 5º dia já esqueceu tudo. Então não tem constância, não tem consistência e parece que está sempre voltando para o começo, refazendo, e tá mesmo. Mas não adianta só treinar todo dia. É muito importante que você faça revisões do que você também está aprendendo na parte musical. Porque quando você treina todo dia, você está fazendo revisão da parte técnico-instrumental. Tudo bem. E da parte musical? Dos exercícios ali que você está fazendo, que você está aprendendo, dos exercícios de percepção que você fez, dos exercícios de teoria que você fez, daquele conceito que você estudou, que você praticou, colocou no teu corpo. Se você não revisa, você faz exercício um dia, mas depois fica só focado em treinar o teu instrumento, você deixa o teu ouvido de lado. Muitas vezes você começa a ficar tão focado só na parte técnica instrumental, ou seja, você começa a ficar focado na repetição mecânica do que você está fazendo ali, que você deixa um importante elemento que é a musicalidade, a sonoridade. Então aí você chega depois que você lembra, fala, ai, como é que era isso mesmo? Ai, como é que é a síncope? Nossa, como é que eu toco essa célula aqui? E aí, a hora que você quer lembrar, você percebe que você esqueceu. Mas por quê? Porque você não foi fazendo revisão da parte musical, dos elementos que você estuda na música e que você vai aprendendo. A nossa caminhada na música é ampla.
Então nós vamos aprendendo mais elementos ao longo do tempo. A gente tem que revisar o que a gente já fez. Por exemplo, quando você faz uma leva intensa de treinamento do teu ouvido de intervalos, aí você fica dedicado em estudar intervalos, abrir o teu ouvido para percepção de intervalos e usa isso para tirar músicas de ouvido e tá ficando cada vez mais craque nisso. E aí fica lá um mês fazendo isso, nunca mais faz isso. Depois você se espanta que daí 2 meses você precisa tirar a música de ouvido e tá com a maior dificuldade. Por quê? Porque você deixou essa prática de lado, você não fez revisão disso. E, gente, tudo que a gente não sedimenta por meio da revisão, da constância daquilo, o nosso cérebro engaveta, a gente esquece realmente, inclusive o nosso ouvido musical esquece. Então a gente tem que estar sempre realimentando ele. Por quê? Pensa, você vive de música? Você faz música 24 horas por dia, você dá aula de música, fala sobre música, fica estudando. Quando você não está estudando, você está tocando numa banda, ensaiando. Você está com sons estimulando o teu ouvido o tempo inteiro? Porque se você tiver, quer dizer que você está já respirando um ambiente super musical. Então não tem como o teu ouvido esquecer esses estímulos. Ele está o tempo todo estimulando. Mas essa é a tua realidade? Não! Você tem outros compromissos, você não tem a música como profissão. Então, você não está naquele estímulo o tempo todo, constante. É mais ou menos quem tenta aprender uma língua e só se dedica ao estudo daquela língua naquele momento lá da aula de inglês, né? Vou ficar focado só aqui. Não assiste um filme de inglês, não vai ter outras aulas para conversar em inglês, não vai ler livros em inglês. Então, fica só naquela 1 hora por semana para fazer o inglês e depois 2 ou 3 dias que você estuda o inglês e revisa. Você acha que a tua memória da língua flui como aquela pessoa que está viajando e ficando 1 mês nos Estados Unidos, por exemplo? Escutando inglês em tudo quanto é lugar, na TV, na padaria, no mercado, na rua, em tudo quanto é lugar, conversando com pessoas em inglês, indo na loja? Não. Então, estímulo de revisão do que a gente pratica, do que a gente aprende. É muito importante colocar isso na nossa rotina também de estudo musical. Nosso estudo musical não é só o estudo técnico instrumental, é o estudo de tudo que envolve a música. Então a gente precisa gerenciar o tempo, alguns minutinhos para revisão daquilo, porque senão sim você vai achar que você desaprendeu as coisas. E não é que você desaprendeu, é que seu cérebro engavetou. Ele arquivou aquilo que ele já tinha praticado bem. Pega essa dica, hein? Marca um colega agora de novo. Aliás, eu diria para você mandar essa videoaula para ele. Manda pro WhatsApp dele, manda lá no grupo que ele tá, não sei. Manda para quem você acha que essa dica vai ser legal. Ou melhor ainda, salva essa videoaula para você. Anota aí no teu caderno qual é o nome dessa aula. Coloca o salvar, tem um link aí do salvar esse vídeo. Salva esse vídeo para você ver depois também, porque vai chegar alguns momentos que você vai esquecer disso e você vai relembrar e falar, nossa, ela tinha falado já isso, deixa eu assistir o que ela falou sobre isso, sabe? Faz anotações aí e compartilha com aquela pessoa que você tem um carinho para ela poder ver essas dicas. Muito bem, Daiane, mas ó, eu não faço da música um trabalho, eu não vivo de música, nem tenho pretensão de ser profissional, eu só gosto de aprender mesmo para tocar para mim, em casa, para ficar curtindo o que eu faço. Ótimo! Tem uma galera aqui no canal que é assim e a maioria das pessoas estuda música com essa finalidade. Poucos querem ser profissionais da música, ok? E tá tudo bem. Acontece que o teu estudo tem que ter o mesmo nível de cuidado e de aprofundamento de quem quer ser um profissional. Por que, Denise, está falando isso? Porque ninguém quer tocar mais ou menos meia boca, como dizem. Você quer tocar o teu instrumento em casa para você, mas você quer tocar a música inteira. Você não quer ficar engasgando. Você quer tocar ela do começo ao fim com fluidez, com um som legal. Você quer tocar o teu instrumento. Você quer sentir orgulho do que você conseguiu fazer nele. É ou não é? Então, é por isso que você tem que ter o mesmo nível de foco, de aprofundamento. O que vai diferenciar você de alguém que vive de música é que essa pessoa que vive de música vai sair para tocar à noite e ganhar dinheiro com isso. Você não quer. Você quer tocar de boa em casa, entre os seus amigos, se for tocar entre os amigos, se não só para você. Mas então, não tenha pressa, sabe? E quem faz o estudo da música ainda por uma questão de hobby, curte ainda mais esse processo, porque curte cada descoberta, né? Esse momento de descobrir coisas, de como elas se conectam. Esse assunto se conecta com esse aqui, olha que interessante. Então tenha esse perfil mesmo, sabe? Não tenha pressa de passar logo os assuntos e ir pro próximo. Não! Tenha curiosidade e tenha foco. Curiosidade para investigar e foco para não dispersar energia.
Porque também tem isso, né? Quando a gente começa a ir a fundo, investigar mais, pesquisar mais sobre aquele assunto, fazer mais exercícios, de repente você vê sobre um outro assunto que está correlacionado a ele. E aí você já começa a fazer aquele outro assunto. Então você vai perdendo foco e você vai desperdiçando energia querendo aprender tudo quanto antes. Aí começa a ser um problema, porque você perde o fio da meada. Não, tenha curiosidade, mas tenha foco. Vá fazendo os exercícios que você tem que fazer, os exercícios teóricos. Vá praticando esses exercícios no seu corpo, aprendendo a transferir isso para o teu instrumento, conectando com a tua prática instrumental. Não estude apenas as músicas, não aprenda apenas a tocar aquela música no teu instrumento. Aprenda sobre música, faça exercícios que melhorem mais aquela dificuldade que você identificou. Fala, eu tenho uma baita dificuldade de tocar afinado, eu nem percebo se eu estou afinado. Então faça mais exercícios auditivos que vai estimular essa sensação de afinação, de reconhecimento, da frequência das alturas. Ah, Dani, eu tenho uma baita dificuldade de ritmo, eu vou tocar, eu perco as batidas, não consigo manter o pulso. Faça mais exercícios musicais que vão trazer para você a oportunidade de colocar o teu corpo como centro do explorar isso, de treinar isso, independente do instrumento, independente daquela música. Você não vai abandonar o instrumento, você vai fazer em paralelo. Você vai ampliando o teu universo de cuidado, de aprofundamento, de construção do que é aprender a música, do que é dominar a música. Com prazer, curtindo cada descoberta, mas com foco. Curioso, mas com foco. Tá bom? E agora, que eu tô chegando no finalzinho dessa aula já. Antes de eu terminar, eu quero te pedir para você curtir esse vídeo. Se você já gostou, já deixa o seu like aí. E se você, por um acaso, não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que você possa receber as notificações de quando eu posto material novo, videoaula nova, quando tem uma temporada nova de aulas entrando ao vivo. Enfim, tudo que eu sempre faço aqui no canal para que você possa acompanhar e não perder esse conteúdo. Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Faz isso, faz agora, tempo para você fazer já. Pronto, fez? É muito rápido para se inscrever no canal. Às vezes você está me acompanhando aí, você fala, eu não sei onde inscreve no canal. É muito rápido, rapidinho. Se você tiver aí com o chat aberto ou com os comentários abertos, você não está vendo onde se inscreve, fecha aí os comentários para que depois você possa ver aí o botão de inscrição, o sininho, depois você volta nos comentários. Fez? Então tá bom. Agora eu vou te dar minha dica final para você, 2 dicas finais. Primeira dica. Cada música, cada exercício que você está treinando ali no teu instrumento é uma excelente oportunidade de aprofundamento musical. Por quê? Porque cada música, cada exercício tem elementos musicais que estão ali, elementos teóricos, harmônicos, porque o compositor não criou a música do nada. Então ele entende esses elementos. Então, essa música é um universo de crescimento musical maior ainda. Olha para aquela música. Analisa ela, conecta o que tem ali com o que você está estudando ou com o que você ainda não estudou, mas que de repente é a oportunidade para você estudar. Sabe aquela história da teoria aplicada? A gente usa muito isso com a técnica aplicada, né? O que é a técnica aplicada? Alguns professores não passam exercícios técnicos isolados. Não, eles fazem o avanço técnico do aluno, técnico instrumental, no próprio repertório. A hora que tem a música e teve uma necessidade ali, tem que aprender a fazer escalas, arpejo, porque tem naquela música, então aí vai fazer os exercícios para aquela música, uma técnica aplicada. Traz isso para a teoria aplicada. Analisa a tua música, busque o porquê daquilo estar ali escrito daquela forma, com aquela característica. Vai a fundo nesses elementos, sabe? Torne a tua música uma oportunidade de ter semanas e semanas de aprimoramento musical com uma única música, porque você vai reconhecer, especialmente se for uma música rica musicalmente, porque você vai reconhecer se ela é uma música que tem bastante elementos musicais ali de aprendizado ou se é uma música simples, pobre. É até aí que você vai começando a mudar o teu olhar, a tua crítica musical, o teu entendimento sobre o que é música como arte, músicas mais elaboradas, música menos elaboradas. E vai chegar um momento que você vai ter na sua frente aí músicas cada vez mais ricas musicalmente. E elas vão te dar uma oportunidade aí para semanas de aprimoramento musical. Não só para que você domine como tocar ela. Lógico que você quer aprender a tocar essa música. A gente quer aprender a tocar, lógico. Mas a gente vai ter nela a oportunidade de vivenciar elementos musicais. Elementos rítmicos, melódicos, harmônicos, de expressividade, de musicalidade. Então, trace por meio dessa música uma rota de estudos que você tem que desenvolver. Se você olhou ali e não conhece elementos que aparecem nela, são elementos para você estudar,
Se você olhou e falou, não, já conheço isso, já conheço esse campo harmônico, já conheço essa escala, já fiz a escala dessa música, tá, então tá bom. Mas explore o que ela traz de oportunidade ali para você avançar no teu entendimento musical. E especialmente se você não faz aula de música, se você não tem um professor ali que está te orientando já nesse caminho, se você está no caminho autodidata, usa a música como um caminho, uma rota de estudos que você vai desenvolver a partir dos elementos que aparecem nela. É uma excelente oportunidade, tá bom? E, para terminar, minha última dica, como eu falei, se você está se sentindo perdida aí no seu estudo musical, se acalme e aprende a degustar aí o que você está estudando. Como assim, Dani? Degustar o que eu estou estudando? Quando a gente quer aprender tudo de uma única vez e a gente não consegue, às vezes a gente está esquecendo um ponto muito importante, que é aquela história do menos é mais, sabe? Por quê, Dani? Porque às vezes é isso que está se passando com você. Na música, nós temos um tempo certo para tudo, sabe? Uma ordem para as coisas acontecerem. Um entendimento precisa do que o anterior tenha já sedimentado em você para que faça sentido. O que eu quero dizer? Que às vezes você está estudando tudo quanto é assunto. Campo harmônico, intervalo, ritmo, está estudando tudo, mas está ficando uma bagunça. Porque não está tendo tempo, o tempo natural que as coisas precisam, não dá para forçar. É o tempo do seu corpo aprender a fazer, mas é o tempo natural para que caia a ficha, para que um assunto que você viu ontem, daqui a pouco você veja outro e você conecte e fale, ah, é por isso, fez sentido. Ah, é por isso que tinha aquele sustenido. Ah, entendi. Então a gente precisa de calma na música. Quando você está muito afoito, menos é mais. Então é menos conteúdo e é dar tempo para que as coisas vão sendo adquiridas. Na música, nada da noite para o dia. Também não é questão de você demorar anos e anos e anos e não conseguir, porque aí tem outros problemas envolvidos aí no teu direcionamento. Não se trata disso. Se trata de você não ficar tão afoito, de você dar tempo para as coisas, que as coisas vão se fechar. Um assunto que você aprendeu hoje vai se somar ao que você aprende depois, desde que você faça bem feito, né? Desde que você não fique na superficialidade, desde que você exercite, se aprofunde, treine o teu instrumento, mas treine o ouvido, treine a questão teórica, curta o seu processo nisso e dá tempo, porque as coisas vão se fechar. O teu entendimento musical vai ampliando, porque um elemento que você vai aprender daqui a um tempo, que você não sabe quando, que faz parte da tua caminhada na música, vai complementar esse de hoje e as coisas vão começar a se fechar e você vai começar a ter um entendimento cada vez maior. Então, calma, curte o processo, se aprofunda e vai seguindo. O segredo é o fluxo, é continuar, tem que seguir, tem que continuar caminhando na música, não pode desistir, tem que continuar estudando. E isso não significa passar batido, né? Não significa, eu não entendi muito bem isso, mas tá bom, deixa eu continuar, deixa eu ir pro próximo. Não significa deixando lacunas, significa nutrindo cada etapa, curtindo e avançando gradativamente. Você vai ver que as coisas precisam de um tempo natural e que elas fecham, elas se amarram. E você vai construir o teu entendimento, o teu talento musical, o teu domínio técnico-instrumental. É isso que eu desejo de verdade para você, porque eu sei que vai acontecer se você se acalmar, tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Encerrei aqui as minhas dicas, o que eu separei, o que eu planejei dividir com você e eu espero que de fato essa aula tenha te ajudado a despertar aí a tua reflexão musical e as tuas decisões, o teu ânimo para o seu dia a dia, porque foi bem um papo mesmo para te ajudar a colaborar com isso, tá bom? Se colaborou, escreve aí para mim nos comentários, eu quero saber o que você mais curtiu, o que você está levando daqui, porque eu falei um monte de coisa, mas aquilo que você já decorou, que você fala, nossa, disso eu não esqueço mais. Deixa aí pra mim nos comentários, eu quero saber, eu gosto de saber. Isso é muito importante pra mim, o seu feedback, mais do que você imagina, tá bom? Te encontro nas próximas aulas. E nem preciso falar pra você compartilhar essa videoaula. Se você curtiu e não tá compartilhando, nem se inscreveu no meu canal, o seu dedo vai cair, você vai ficar com dor na mão e não vai conseguir estudar o seu instrumento. Mentira, não vai acontecer nada disso, porque Deus me livre. Mas, poxa, compartilha essa aula, tá bom? Vai ajudar esse canal, vai ajudar outras pessoas, combinado? Te encontro nas próximas, hein? Até lá!